Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo vamos estudar um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. Eu sei que vocês geralmente gostam muito de ler histórias em quadrinhos. Provavelmente, já tiveram a oportunidade aí de ir até a biblioteca da escola, selecionar alguns gibis para leitura. É sempre uma leitura que provoca ali um prazer, um entretenimento e muitas vezes carregada de humor, certo? Então vamos aqui ver quais são os objetivos da nossa aula. Então nós vamos ler e interpretar histórias em quadrinhos, vamos identificar os efeitos de humor e analisar os recursos verbais e os não verbais na construção de sentidos, certo? Então, começando aqui as nossas reflexões com uma pergunta. O que é um gibi? Provavelmente a mensagem vem muito rápido aí para vocês, Vocês conseguem construir uma representação mental do que seja um gibi porque conhecem, Existe uma gibiteca na sua cidade? Já ouviram falar gibiteca? Essa palavra, às vezes, se refere a um local onde as pessoas podem ir emprestar gibis para fazer leitura, ou no local mesmo, ou para levar para casa, e na semana seguinte retorna, troca, enfim. Então, algumas cidades têm essa possibilidade de ofertar para as pessoas uma gibiteca. E vamos fazer aqui a leitura agora desse slide que explica para a gente um pouquinho sobre a história em quadrinhos. Também conhecidas como gibis ou HQs. As histórias em quadrinhos se configuram como a arte de narrar histórias por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Também utilizam-se das linguagens verbal e não verbal, bem como podem ser de cunho humorístico ou informativo. E às vezes a gente vai ter ali as duas possibilidades juntas. Às vezes as histórias em quadrinhos são de cunho humorístico para provocar o humor no leitor, mas também trazem bastante informação, tem ali um cunho pedagógico, de ensinar alguma coisa, algum valor, algum princípio moral e ético. Então, vamos para a leitura aqui de uma delas, pessoal. Olha aqui, um fragmento, Piada de cobra. Engoli uma pilha, diz a cobra. Agora, não consigo parar de sacudir o chocalho. Então, observem que nós temos as palavras dentro dos balões de diálogo que expressam ali a linguagem verbal. E as imagens, desenhos, ilustrações, o formato dos balões são o que nós denominamos de linguagem não verbal, a linguagem visual que faz parte ali. Continuação da leitura. Também engoli uma pilha de livros. Agora não consigo parar de ter ideias. Observem ali, as luzes representando a iluminação, os balões de pensamento, que sugerem ali que a partir do momento que ela leu vários livros, observem também que nós temos aqui uma linguagem figurada. Vocês se lembram das linguagens figuradas? Que a linguagem é utilizada não no seu sentido real, ipsis literis, que nós também chamamos de sentido denotativo, mas a linguagem é usada no sentido conotativo, porque a palavra pilha, nessa situação, ela não se refere exatamente àquela pilha que a gente usa ali para pôr no controle, para utilizar para outros fins. Aqui é uma pilha de livros, então a pessoa usou uma linguagem figurada, portanto, no sentido conotativo. Isso é bem comum nos textos literários e nos diversos gêneros textuais que nós temos. Nas histórias em quadrinhos não seria diferente, então nós temos pilha no sentido figurado. E também a gente tem aqui uma observação para fazer no segundo quadrinho com relação à palavra ideias. Como essa tirinha, ela já é uma tirinha, digamos, antes da reforma ortográfica acontecer, então ideias era acentuado antigamente. Agora, ideias não se acentua mais. Não tem mais o acento na palavra ideias, ok? Só para ficar claro que houve uma reforma ortográfica e aí mudou várias regras da nossa ortografia na língua portuguesa. Então vejam, a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação. Linguagem visual ou não verbal é uma forma de comunicação produzida por meio de símbolos. A linguagem verbal é composta somente por palavras.
A linguagem multissemiótica, híbrida, multimodal, compõe-se de elementos não verbais e verbais. Então, nesse tipo de gênero textual, nas histórias em quadrinhos, também nas tirinhas, nas charges, nós vamos ter ali uma mistura, um híbrido composto de desenhos, imagens, ilustrações e palavras. Por isso que ele está dizendo ali que nós temos uma linguagem multissemiótica. A palavra múltiplo significa vários. E semiótica tem a ver com a palavra semântica, que tem a ver com sentido. Então, multissemiótica permite a produção de vários sentidos. Aqui nós vimos, inclusive, na linguagem verbal, as possibilidades polissêmicas para a palavra pilha, que apresenta ali um significado no sentido figurado, certo? Então, não verbais, imagens, verbais, palavras, para vocês memorizarem. E a palavra multimodal também está relacionado a uma possibilidade ali múltipla de modos de expressar. Então, o leitor tem acesso aí a essa linguagem multissemiótica, híbrida, multimodal, que possibilita fazer uma leitura do todo dentro de uma história em quadrinhos. Tem que ler as imagens, tem que ler os balões, tem que ler as palavras para poder entender ali a globalidade do texto, ok? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Temos aqui a história em quadrinhos e vocês vão responder quais são os dois sentidos da palavra pilha, considerando-se o texto. Vamos ver como está a memória de vocês? Um tempo para essa questão. Retornando então, quem conseguiu se lembrar que no texto a palavra pilha adquire sentido de bateria e de monte, porção
de livros, né? Monte no sentido de ser vários livros, né? Então, portanto, quem respondeu aí também que ela se apresenta no sentido figurado, né, para expressar uma quantidade expressiva ali, uma quantidade significativa de livros, também acertou, certo? E vamos para a nossa segunda atividade. Eu quero que vocês respondam qual efeito o duplo sentido da palavra pilha pode provocar no leitor, né? Então, vocês vão treinar mais uma vez a proficiência na linguagem escrita, escrevendo aí 2 ou 3 frases para dar conta de responder a nossa segunda atividade. Então, pessoal, retornando, olhem aqui, o duplo sentido da palavra pilha pode provocar efeito de humor, né? Então, a gente tem essa possibilidade de pensar isso. Se vocês responderam, né, que tem a ver com linguagem figurada, com sentido conotativo, expressando ali uma quantidade bastante grande de leituras, também alguma coisa nesse sentido não está errada, né? Mas a ideia é provocar o humor. Gibi foi o título de uma revista em quadrinhos brasileira, cujo lançamento ocorreu em 1939. Aqui algumas curiosidades sobre o gibi. Graças a ela, no Brasil, o termo gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos. Então, uma gibiteca, né, um substantivo feminino, é o espaço que se destina ao armazenamento de gibis, de revistas em quadrinhos, podendo ser público ou privado, para consulta e conservação. Algumas curiosidades aqui. O objetivo das histórias em quadrinhos consiste em, geralmente, via de regra, o entretenimento, né? A gente tem que provocar aí o entretenimento, o lazer no leitor. É uma forma de divertir, de causar um humor. Mas pode também ter cunho educativo, transmitindo uma informação à população.
como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Então nós podemos ter ali HQs, histórias em quadrinhos, com essa perspectiva pedagógica, né, de informar as pessoas a respeito de uma determinada situação, de um determinado comportamento social para evitar certos danos ao meio ambiente, certos danos à própria saúde. Também nós temos nas histórias em quadrinhos os balões de fala, né? Então, vocês observem aqui a imagem do balão que expressa sussurro, né? Ele é pontilhado. O outro balão ali, uma nuvem com algumas bolinhas, expressa pensamentos ou sonhos. Temos o balão que representa uma fala comum e temos aquele balão que expressa gritos e que também pode ser utilizado para expressar uma onomatopeia referente a um barulho, uma explosão, né? Então vocês já são familiarizados aí com essas possibilidades de construir os balões dentro de uma HQ. A forma de representar a fala dos personagens nas histórias em quadrinhos também pode variar de acordo com o estilo dos autores das histórias, certo? E vamos para a terceira atividade. Vocês vão explicar a diferença entre os balões do último quadrinho. Um tempo para mais essa reflexão e possibilidade de aprimoramento da língua escrita. Uma possibilidade de resposta, pessoal, então, consiste na afirmação, né, de que o balão à esquerda representa a fala, enquanto os balões à direita representam o pensamento, né? Então, vocês já conheciam essa estrutura de balão dentro de uma história em quadrinhos, dentro de uma tirinha, dentro de uma charge, né? Nós temos ali o balão que expressa o diálogo dos personagens, é diferente do balão que expressa o pensamento, né? Porque o balão do pensamento é composto por nuvens, por bolinhas, né? Ele não tem aquele indicativo de linha contínua, como se fosse uma flechinha direcionada para o falante, certo? E vamos para a nossa quarta atividade. Então agora eu vou pedir para vocês explicarem a relação entre os balões do último quadrinho, né? Então, por que eles são diferentes, né? Não está difícil porque eu acabei de dar para vocês um spoiler, mas preciso que vocês aí analisem com calma, tentem se lembrar das minhas explicações, né, dos formatos de balões que nós temos e que são recorrentemente utilizados nas histórias em quadrinhos, nas charges, nas tirinhas, né? Então eu vou pedir para vocês darem uma boa pensada aí e elaborar a resposta dessa questão. Mais um tempo para essa atividade.
Então aqui, pessoal, uma possibilidade da gente refletir sobre essa questão, né? Poderia ser a gente afirmar que os balões de pensamento com lâmpadas representam as ideias. E as ideias que no balão de fala a cobra disse ter, né? Então a gente tem os balões de pensamento ali ilustrando as ideias. E esses balões de pensamentos, eles foram compostos no seu interior pelo desenho de lâmpadas, né? Então a lâmpadas remetendo aí à luz, a ideia de iluminação, né? Então nós temos ali uma representação simbólica da luz como podendo ser associada com conhecimento, né? O conhecimento é a iluminação de ideias. Nós podemos, por meio da luz, enxergar com clareza os fenômenos tais quais eles são de fato, ok? Então, nós nessa aula tivemos a oportunidade de ler e interpretar uma história em quadrinhos da personagem Suriá, criada por Laerte. Identificamos os efeitos de humor, analisamos os recursos verbais e os não verbais, que contribuíram para a construção de sentidos no texto, né? Então tivemos aí uma oportunidade de novo, discutir mais uma vez a questão dos elementos composicionais de uma história em quadrinhos, também chamada de HQs por conta da abreviatura, né? História em quadrinhos, pega-se as iniciais, H de história, Q de quadrinhos, e denominamos de HQs que se referem aí à mesma palavra, né, a mesma expressão, ok? Então eu agradeço muito a participação de todos e todas, espero que tenham gostado e até breve.